Nosso querido Cajuru pediu um tiquinho de tempo e nós temos todo carinho e respeito por ele. Ele por disse favor, que tá Cajuru plenário. primeiro. Cajuru, você tem a precedência, meu querido irmão. Bom, primeiro Deus e saúde, alegrias e vitórias a todos e todas presentes no Brasil inteiro, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências. Prazerosamente eu estou aqui em uma CPI que eu respeito e posso transformar Girão Irmão só em um ticão e não um tiquinho, mas não serei logo. Agora serei muito sincero como eu sou e duro como eu sou, porém respeitoso, porque para discordar de um parlamentar, eu não preciso ofendê-lo e nem desqualificá-lo. Tanto que nessa casa aqui, o que eu mais tenho com vocês é amizade pessoal. Aqui eu não tenho colega. O presidente é meu amigo e, salvando a minha visão como oftalmo, Irã Gonçalves, eu sou frequentador da casa dele, com a esposa dele, com um casal de filhos, jantamos juntos. A Soraya não é minha amiga, relatora, ela é minha irmã. Em 6 anos de mandato, ela sabe o tanto que eu a defendi no plenário quando ela foi injustiçada, em casos quando ela não aceitou a retirada de assinatura, por exemplo, da CPI do Judiciário, ela íntegra, corajosa, foi xingada pelo ex-presidente Bolsonaro no telefone, porque ela não aceitou retirar a assinatura. Portanto, eu estou ao lado de uma mulher aqui que eu respeito, que é minha irmã, de jantar comigo toda quarta-feira com a Leila do vôlei, com a Simone Tebet, na minha casa, de me levar para dormir e dar remédio, ela e a Leila. O Girão é meu amigo de seio de família, eu conheço a esposa dele, a Márcia, os filhos. O Portinho é meu irmão, de me convidar para o casamento dele sábado agora, com uma mulher extraordinária, muito melhor do que ele, aliás, que fique bem claro aqui, correto? O Isalci, eu só não gosto dele porque não é de Goiás, ele é do Distrito Federal, ou seja, claro que eu adoro ele. Agora, gente, por favor, nós estamos diante aqui de uma mulher que vive do talento dela, que é raro, da capacidade dela de se comunicar e que se transformou em um fenômeno de internet por ser influencer. Eu conheço a Virgínia na medula, na essência, em função da família que ela integra. O marido menino que eu vi nascer, Zé Felipe, porque eu sou de Goiás, o sogro dela, que é o único irmão que eu tenho na vida junto com o da Atena. Nós somos amigos há 40 anos, Leonardo e eu. Leonardo faz vídeo para o Cajuru. Ele é garoto propaganda meu em toda a campanha minha. Tem alguma coisa errada nisso? A esposa dele, eu a conheci quando ela de Belo Horizonte começou a namorar o Leonardo. Uma mulher de uma honradez intocável, toda a família, que é a Poliana. Portanto, eu não tenho como me ausentar aqui, respeitosamente e objetivamente a vocês, para dizer, vamos lá, eu, Cajuru, tenho 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira. Voltei a ela 1 ano atrás. Até porque, como senador, eu não tenho um salário para viver. Porque um ex-político, ao contrário da Virgínia, não tem o caráter nem na medula e nem na essência. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, me processou. O Girão sabe, Isalci sabe. Até porque o Girão me emprestou, inclusive, dinheiro para eu pagar um processo do Alexandre de Moraes contra mim, o ministro. O Girão me emprestou dinheiro. O outro que me emprestou dinheiro foi o Oriovisto. E que fique bem claro, eu já os paguei. E eles não cobraram juro. Ok? Por quê? Porque eu não estava suportando viver com o meu salário aqui no Senado mais. O custo de vida aqui é muito alto. Eu sou o único senador da história do Brasil que não aceito nenhum centavo dos privilégios e mordomias que existem para cada parlamentar. Podem checar no portal de transparência. Em 6 anos e meio de mandato, eu não usei 1 centavo. O meu gabinete não aceita o café do seu dinheiro público. Os assessores dividem no meu gabinete o café, a água, o pão de queijo. E eu respeito quem precisa disso, quem vive longe. Eu vivo em Goiânia. Eu não preciso de passagem aérea para vir a Brasília. Eu nunca usei uma passagem aérea. Então, eu voltei à televisão brasileira, irmã Soraya, porque eu preciso sobreviver. Eu estou com 64 anos de idade, estou próximo da cegueira em função do glaucoma, mas aceitarei, porque nada queixo de Deus. Tenho problema agora de intestino. Na última semana eu retirei 12 pólipos.
Um deles, Irã, do dedo anelar. Olha o tamanho. Porque o câncer de intestino é o que mais mata no Brasil. Resumo da ópera. Eu voltei à televisão. Rede TV, Rede Meio, Fonte TV, Grupo Tati, Rádio Band News. E ontem fui contratado pela TV Record, onde voltarei a fazer programa esportivo. O que ocorre hoje, senhoras e senhores, por favor, parlamentares, prestem atenção no que eu vou falar. Portinho, você foi, agora não é mais porque está priorizando o Senado, e tem razão, por questão ética, o maior advogado esportivo deste país. Você recebia honorários fantásticos, você defendeu mais de 20. Não, né? Como você imagina. Não como imagina, e não como eu também. Por quê? Porque, gente, a televisão brasileira mudou. Me desculpem fazer esse retrato para vocês. Eu a vivo nela há 50 anos. Eu sou do tempo, gente, pela minha mãe, eu sou do tempo que eu ganhava R$500 mil por mês. Eu fui a maior audiência da Band com um programa esportivo que o Cleitinho, que esteve aqui, fala na tribuna que ele era o maior fã meu, que ele nunca viu um comunicador como eu. Não foi só ele que foi isso, não. O Silvio Santos também falou que eu sou o maior comunicador que ele viu na vida dele. E modéstia à parte, eu sou bom mesmo. Não sou o melhor, não, mas sou bom. Tanto que eu ganhava R$500 mil por mês. Só que nessa época, Soraya, presta atenção nisso, que você é nova, muito mais nova do que eu, e bonita demais, evidentemente, mas mais do que isso é íntegra. Nessa época, a gente não fazia merchandising. Você se lembra? Quem fazia nessa época e era criticado era o Milton Neves. Eu, o Cajuru, o Galvão Bueno, o Datena, nós, o Pelé vivo, nós evitávamos fazer propaganda. Porque a gente ganhava muito bem. Gente, R$500 mil por mês, num país que vivemos, é um tapa na cara da sociedade. Mas e daí? Eu ganhei. E como sou um burro para investir em dinheiro, não sou inteligente igual a Virgínia, que sabe ganhar dinheiro de forma honesta, eu não consegui ganhar. Então, nessa época, a gente era proibido de fazer publicidade, principalmente aquele que tinha ética. Eu fui matéria de capa da Folha de São Paulo, porque eu era o único jornalista esportivo que recusava. Quando eu fui demitido ao vivo da Band, a Brahma me ofereceu na época $1 milhão para eu fazer um comercial antes do programa Esporte Total, pelo qual eu fui demitido. Se eu gostasse de grana, eu ia aceitar, ué. Qual problema que tem? Mas como é que eu ia ficar eticamente, depois de demitido pelo aquele programa, eu entrar antes dele e tomar uma cerveja, uma Brahma, e aí entra o programa no ar. Portanto, eu sei que o Irã e a Soraya estão conversando aí, mas certamente não estão falando mal de mim, mas tiveram um buchichinho ali entre eles. Eu estou dizendo que, para você ver a beleza da Soraya, você enxerga. Né? O ex-presidente Jair Bolsonaro falava, Cajuru, você só não enxerga quem você não quer. Ele tem visão seletiva. Mas eu tenho também opinião justa e seletiva, presidente Irã, e vou chegando ao final aqui para dizer... Portanto, gente, o mundo hoje mudou da televisão. Por isso que eu falei, eu acabei de fechar um contrato com a TV Record. Talvez o maior contrato da minha vida. Mas eu não terei salário. Sabe quanto que eles vão me pagar por mês? Vocês vão rir. R$5.500 por mês. O resto é em quê? É em publicidade. É na influência que eu exerço nas redes sociais. E merchandising é você testemunhar um produto. O que a Virgínia faz é nada mais do que testemunhar um produto. Eu pergunto, o produto que ela testemunha na televisão, no rádio, nas redes sociais, está ilegal? Não. Ele está pagando impostos, como nós, Girão, fomos responsáveis, Portinho, nós três em especial aqui, a Soraya nos acompanhou. Se não fôssemos nós, o projeto das casas de apostas teria problemas. Você tinha uma posição, eu tinha outra. Quando eu pedi, pelo amor de Deus, para vocês aceitaram a minha opinião, eu aceitei a de vocês naquele acordo nosso, que eu votaria contra o cassino, contra os jogos online, mas que vocês votassem a meu favor para não proibir a publicidade das casas de apostas. E por quê, gente? Objetivamente, agora prometo. Porque o mundo mudou hoje, gente. Nós somos de um tempo, a Virgínia não, porque ela é muito nova, Zé Felipe também não, senadores aqui não, mas o Irã é, o Girão também é. O Girão é do mundo do futebol, foi o maior presidente da história do Fortaleza. Nesse tempo nosso, todo o intervalo de televisão, tinham 5 mulheres, Soraya, ao teu estilo, querida. Bonita, atraente,
simpática, onde elas faziam o quê? Comercial de cerveja. Em cada intervalo tinham 5. Brahma, Antártica, Skol, e era restringido em função do álcool. E restringiram a participação de... Mas restringiram depois de muito tempo. Mas ok? restringiram. Sim, mas depois de muito tempo. Mas estava levando pessoas... Sim, mas quem fazia o comercial da televisão não era desonesto. Ele não cometia nenhum crime. Ele estava vivendo daquilo. Para sobreviver, ele precisava daquilo. Pelo nome dele, pela fama dele. Porque nesse caso, se a gente for recriminar a Virgínia, nós teríamos que ter botado na cadeia com prisão perpétua o rei Pelé, que fez propaganda de tudo, até de camisinha. Tá vendo porque eu fiz o disclaimer antes, a isenção de responsabilidade. Exato. Porque, gente, qual o mal que tem nisso? Pelo amor de Deus, velho. Então, não adianta. Hoje eu falo e faço um apelo para concluir que eu fiz ao Girão e fiz ao Portinho e eles concordaram comigo e não votaram contra meu pedido, porque eu vivo dessa profissão. Como é que eu não vou defender esses jornalistas que estão todos aqui se eu faço parte da mesma profissão deles? Gente, se houver... Não estou contra que não. Se você regulamentar a questão da publicidade, vamos discutir e eu vou concordar. Até porque o patrocínio eu não mexo. Até porque o Portinho acabou de falar, ele não mexe no patrocínio. Porque, gente, se não houver mais patrocínio de bets sérias que pagam impostos, nós vamos promover um desemprego geral na imprensa brasileira. Esses jornalistas que estão aqui atrás serão demitidos. Eu ouvi do dono da Rede Globo, pessoalmente, João Roberto Marinho, que Cajuru, se acabar com a publicidade das casas de apostas, porque nós não temos mais patrocínio de banco, não temos mais patrocínio de cerveja, hoje é o maior patrocínio que existe. E qual o problema que tem a gente anunciar uma empresa séria, Cajuru? Legal. Nós não estamos patrocinando nada ilegal, Cajuru. Cajuru, só nós da Globo aguentamos ficar 2 anos sem patrocínio delas. As outras emissoras, Cajuru, vão para a falência. E o desemprego vai ser geral. Então eu queria que vocês, por gentileza... Mas vamos fazer só a distinção, Cajuru, de patrocínio e publicidade. Sim, claro. São coisas distintas. Eu concordo, você sabe a minha opinião já. Agora, a gente não pode questionar uma pessoa da integridade da Virgínia, da história familiar dela, porque ela não é dona de bet. Se alguém provar que a Virgínia é dona de bet, eu, Cajuru, renuncio o meu mandato, peço desemprego em tudo quanto é lugar... Viverei uma vida com atestado de pobreza. Vai morar lá em casa, Cajuru. Agora ele ganhou o abrigo. O teu sogro já me convidou. Você sabe o tanto que eu amo o Leonardo. Mas eu juro por Deus, eu faço qualquer coisa. Pode me botar na cadeia se alguém provar que a Virgínia é dona de bet. Agora, pelo amor de Deus, se você questionar, fazer uma mulher como ela vir aqui porque é um desgaste, nós não podemos ignorar que há pessoas neste momento, e muitas, milhões, nos vendo, que concordam, que não concordam, que a criticam, porque de repente ela veio numa CPI. Como o Gustavo Lima poderia ter vindo, vocês ainda não convocaram o Gustavo Lima, que também, assim como a Virgínia, foi influência. O sujeito tem prestígio, gente. Ter 50 milhões de seguidores. Ele não vai ser chamado para fazer comercial? E encerro com essa frase. A CPI, Soraya, você tem uma história linda e você com certeza será reeleita no Mato Grosso do Sul, tendo o Cajuru como seu garoto propaganda. E modéstia à parte, eu sou bom demais. E agora estou de novo em rede nacional, em rede mundial, que é a Record. Você pode contar comigo, mas cuidado com a sua história neste relatório, presidente Irã, com a história dessa CPI, porque nós poderemos cometer injustiças com pessoas e principalmente com empregos neste país em função do que eu acabei de falar e fecho. Se isto tivesse que ser questionado e estivesse ele vivo aqui, o Pelé estaria aqui nessa CPI hoje. O homem mais amado do mundo, o homem que tornou o Brasil ser antes dele e depois dele. Como é que você iria questionar o Pelé? Uma reserva moral. Porque ele fez propaganda? Agradecidíssimo. E entendam o meu pronunciamento aqui, não só como uma opinião isenta, sincera, de amizade, porque quem não tem gratidão não tem caráter, e eu sou amigo da família Leonardo, irmão, e aqui estou. Mas eu falei com independência, eu falei com argumentos, eu não ofendi absolutamente ninguém aqui e jamais ofenderia. Eu só peço o alerta.
Vamos terminar essa CPI que tem tudo para ficar na história de uma forma responsável e, por favor, nunca condenando uma pessoa inocente, uma pessoa íntegra, repito, na medula, na essência, e que está aqui à disposição. Porque eu telefonei para o presidente Irã, e aqui termino. Isso aqui é uma revelação que eu vou fazer aqui. Eu telefonei para ele na quinta-feira e falei, é uma injustiça convocar a Virgínia. Você ficou de conversar com a Soraya. Eu não liguei para a Soraya por respeito a ela. E eu falo com ela o dia inteiro, todo dia. Mas eu falei, eu vou respeitar. Por quê? Porque eu fiquei sabendo, sabe o quê? O Leonardo falou assim, Cajuru, a Virgínia faz questão de ir, Cajuru. Ao contrário, a Soraya está concordando comigo. É verdade. Ao contrário, verdade. inclusive, do Gustavo Lima, que me ligava todo dia pedindo para não ir. Olha, mais uma revelação que eu faço aqui. Eu sou assim, eu não tenho off. Não adianta ninguém pedir segredo para mim que eu falo. Se você não está dando conta de segurar o seu segredo, você quer que eu segure? Eu boto ele no mundo. Portanto, estou contando segredos aqui. E eu não fiz nada para vocês não trazerem o Gustavo Lima. Eu liguei para o presidente pedindo, eu liguei para você, Leonardo, Soraya, pedindo para não convocar o... Eu não faço. O Leonardo falou, Juru, ela faz questão de ir. Portanto, dispensa comentários a honradez dessa mulher, Virgínia. E eu te peço desculpas por todo esse incômodo, mas te cumprimento pela sua integridade de não ter nada para esconder. E eu sei que você é uma mulher que não recua nem para tomar impulso. Parabéns. Obrigado, presidente Irã. Obrigado, senhoras e senhores. Foi também um desabafo meu, porém sincero. Eu vou conceder também o senador Girão